Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí, pessoal. E hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia, todos inscritos ao canal dele e sem enrolações. Vamos ao vídeo. Que esse governo está quebrado, quebrou o Brasil, isso não é notícia para ninguém. Mas nós nunca vimos um governo chegar a um ponto de quebradeira onde ele deixa de pagar justamente aquilo que o sustenta como governo, como tendo governabilidade. Bom, para você ver a profundidade do problema, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui. Primeiro, o governo teve que cortar a verba dos radares nas BRs, né, nas rodovias federais. E os radares tiveram que ser desativados, chegou ao ponto da justiça ter que interferir e determinar que os radares fossem religados, porque o governo não estava tendo dinheiro para pagar os radares. Depois, Lula já não garante que vai ter dinheiro para comprar os livros para 2025, 2026, então, ficaram só com português e matemática. Continuando, o governo aponta falta de verba para cumprir pisos da saúde e educação. Gente, vai faltar dinheiro para a saúde. Vamos lá, tem mais uma aqui que é boa também, essa aqui, ó. Governo admite falta de dinheiro em 2027, economistas falam em cenário irrealista das contas públicas. Tudo bem, tudo isso a gente já viu acontecer em vários governos. Mas tem uma coisa que esse governo está fazendo que aí sim chamou a atenção das pessoas e é por isso que ele está perdendo o plenário, que ele está perdendo o Congresso. A maioria dos deputados hoje vive por uma coisa que se chama emenda parlamentar. A emenda parlamentar, como você sabe, é um dinheiro que o deputado recebe para poder distribuir para quem ele quiser. É a principal fonte de corrupção hoje no Brasil. Pois bem, olha isso aqui. O governo Lula pagou apenas 17% das emendas obrigatórias. Elas são obrigatórias. E mesmo assim o Lula só pagou 17%. Espera aí. Sabe essas tal dessas emendas impositivas? O nome diz que o governo é obrigado a entregar o dinheiro para que os deputados e senadores possam fazer a devida encaminhamento, né? O governo Lula, só na metade do ano, mais da metade, nós estamos chegando ao final do ano agora, só pagou 17%. Isso aqui deixa qualquer partido de centro emputecido, louco. E para piorar, tem mais. Aqui, ó. Em 2024, foi pago 71%. Em 2020, de 25 para 24, de 24 para 25, 75%. E agora, só 6,8 bilhões. Sem isso, se ele não paga isso daqui, ele não tem governo que se sustenta se ele não paga as emendas. Principalmente no período pré-eleitoral, onde as emendas são usadas. Isso aí não é segredo para ninguém. As emendas são usadas para fazer aquele curral eleitoral, para comprar prefeito, vereador, líder de associações e tal. Então, sem a emenda, o candidato, o deputado, ele fica sem conseguir fazer campanha, vamos dizer assim. Porque boa parte dessas pessoas, a campanha deles é distribuir dinheiro público. E eu falo isso, assim, graças a Deus, eu não uso emenda. Eu sou o único deputado do Brasil que não usa emenda, não encosta nesse dinheiro, não quer saber para onde que esse dinheiro vai. A maioria dos deputados vive por causa desse dinheiro. Quando o Lula decide, quando ele não paga isso, as emendas impositivas, isso é um sinal de que o governo está muito mais quebrado do que a gente imaginava. Mas assim, muito mais quebrado, porque não pagar as emendas é você não ter o apoio mais do Congresso, você não ter apoio dos partidos de base. Aí o que o Lula percebeu? Falou assim, não tem dinheiro para pagar a emenda? Vamos fazer o seguinte, vamos botar o Flávio Dino. O Flávio Dino vai botar todos esses deputados em inquéritos e investigações por desvio de emenda. E agora nós vamos controlar os deputados não pela emenda, mas com risco de prisão. Nós vamos falar que eles são todos corruptos, e boa parte, ele tem uma parte que é, mas aí o Flávio Dino coloca a coleira nos deputados, e esses aí passam a votar e fazer exatamente o que o governo quer, não por causa das emendas, mas para não ir preso, para não ter busca e apreensão, sigilo bancário quebrado. Então o que o Lula fez? Ele trocou o pagamento de emenda e colocou mais um ditadorzinho ali no STF, que é o Flávio Dino. E aí eu fico chocado, porque nós avisamos os senadores, não votem no Flávio Dino, que vai dar merda. Na sabatina, né, quando ele foi indicado por Lula. Eles
Votaram, aprovaram. Eu fico impressionado. E vão fazer a mesma coisa agora, reconduzindo o Gonê à PGR, que é o capacho lá do STF. Meu Deus do céu. Esse governo tá muito ruim a situação dele, cara. Não pagar a emenda é a coisa mais louca que você possa fazer, a não ser que você tenha um ditador para colocar a coleira em todo mundo. Por isso que a PEC do fim da chantagem é tão importante. A PEC do fim da chantagem é a única coisa que vai libertar o Congresso desses ditadores que sentam ali nas cadeiras da Suprema Corte Brasileira. Passadores de pano estão dispostos a entregar. Como vocês sabem, a CPMI já está avançando. Cada vez mais está irrefutável o fato de que foi, sim, o PT, a esquerda, que vem roubando os velhinhos há mais de 10 anos, tendo início lá no início, em 2006. E as provas são tão absurdas que os mais ferrenhos defensores já não querem nem sequer participar da CPMI. E olhe, mesmo com o governo oferecendo emendas para que essas pessoas defendam o PT e o Lula na CPMI. Vou dar um exemplo para vocês agora, que para mim é o exemplo mais grave de todos. O Renan Calheiros é um senador que sempre esteve ao lado do Lula, sempre foi um ferrenho defensor do Lula. Na época, brigou até com o Michel Temer, porque o Michel Temer, parte do MDB, ajudou a derrubar a Dilma. Ele sempre foi o cara do Lula. Renan Calheiros era visto, por ter vários mandatos como senador, ele era visto como a principal chave de defesa do Lula na CPMI. Só que olha só o que ele acabou de falar. Renan deixa a CPMI do INSS e enfraquece tropa de choque do governo. A CNN, o senador, disse que não vai participar da comissão após a oposição impor derrota no Palácio do Planalto. Outros nomes da base deixaram o posto do colegiado. Ele não é o primeiro, já teve outros nomes que não querem participar da CPMI. Mas por que ele decidiu que não vai participar da CPMI? Vamos lá. Ele vai tentar uma reeleição agora no ano que vem. Essa CPMI que começa agora, ela vai se estender até metade do ano que vem, podendo ser prorrogada. No período eleitoral, estas pessoas que sabem que a culpa é do PT, que sabem que os responsáveis por tudo isso é o povo da esquerda, não querem estar numa situação onde eles sejam obrigados a defender criminosos e ainda sair pedindo voto nas ruas. E o Renan Calheiros, mesmo tendo uma base sólida no estado dele, um cara que está no seu 4º mandato como senador, mesmo assim ele percebeu que o dano, o prejuízo de andar ao lado desse grupo é muito grande, podendo até inviabilizar a sua reeleição. E pior do que isso, o governo ofereceu emendas, dinheiro, milhões do nosso dinheiro para quem defender o governo na CPMI. O alto preço que o governo deve pagar à sua tropa de choque na CPMI do INSS. Se a gente for aqui, ó. Mas o Planalto já faz as contas para pagar um preço alto para diminuir desgaste na CPMI do INSS. Deve liberar emendas a rodo para manter os integrantes da sua tropa de choque mobilizados na defesa do governo, praticamente de plantão na comissão, custe o que custar. Olha só, emendas a rodo. Nós estamos falando aqui de centenas de milhões de reais que o governo do Lula quer entregar justamente para essas pessoas que o defendem na CPMI, para que eles fiquem lá. O Renan Calheiros recusou isso. Esse sinal é um símbolo muito grande. O Renan Calheiros, ele vive pelas emendas. A sua base, toda a política... Ele é o famoso emendeiro. Ele está abrindo mão de receber emendas porque ele calculou, ele não é bobo, ele calculou que o custo político de defender esse governo nesta CPMI não tem emenda que seja capaz de sanar. O que ele vai perder de apoio e de voto não tem emenda que vai ser capaz de comprar. E não é só ele, já teve mais Conta-Rato, já teve mais alguns, né? Alguns nomes da base que deixaram o posto e não querem. Ó, Eduardo Braga, também do MDB, deixa eu ver se tem outro. Eduardo Braga, Otto Alencar, Omar Aziz, que ia ser o presidente. Agora, aqui tá certo, Randolfo ficou, tá certinho. O que a gente está vendo? Essa CPMI tem o potencial de explodir o governo. Agora vamos falar de uma outra bomba que pode explodir um outro pilar dessa estrutura da ditadura brasileira, que é a CPMI da Vaza Toga. Nós já alcançamos
100 assinaturas, precisa de 200. Nós já alcançamos 100 assinaturas para a CPMI da Vaza Toga. Na CPMI da Vaza Toga, aí eu te garanto que uma coisa é o governo, outra coisa é o Alexandre de Moraes e toda a estrutura que ele criou, que todo mundo hoje já conhece, pelo menos quem acompanha as notícias de verdade, não a Rede Globo. A CPMI da Vaza Toga, a qual nós estamos buscando assinaturas, ela tem um potencial de destruir o pouquinho que restou da credibilidade dessa corte que hoje se tornou, de acordo com as pesquisas, a maior ameaça à nossa democracia. Então, vai acompanhando, que eu garanto para você que vai vir muita bomba por aí. E falando em Vaza Toga, se você sabe o que é Vaza Toga é porque você não se informa pela extrema imprensa. Você se informa pela imprensa que fala a verdade. E a Gazeta do Povo é a principal delas. Eu sou parceiro da Gazeta do Povo. Estou aqui... Dar uma notícia que eu acho que é importante, claro, que diante dessa expectativa da condenação do presidente Bolsonaro, a sua defesa já está preparando uma defesa para as cortes internacionais. Os integrantes da equipe de defesa do Bolsonaro vêm elencando, desde a apresentação do inquérito pela Polícia Federal, uma série de elementos que consideram levar a um julgamento imparcial por parte da Corte. É o que nós estamos discutindo aqui, com cerceamento de defesa, prazos distintos para acusação e defesa e uma peça acusatória que tem como eixo uma colaboração premiada falha, em especial por já ter sido corrigida mais de uma vez pelo delator. É o caso do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. A lista está sendo reunida e vai integrar uma petição que deve ser endereçada ao Comitê Internacional de Direitos Humanos dos Estados Unidos ou ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, na Suíça. A estratégia da defesa de Bolsonaro não deve reverter o resultado do julgamento no STF, mas, na visão dos advogados, ajuda a expor o que o próprio ex-presidente e seus aliados consideram como um julgamento injusto. Além disso, o processo é demorado. Você deve se recordar que o Lula também fez isso. Ele adotou uma estratégia parecida e conseguiu um parecer favorável na ONU em 28 de abril de 2022, que concluiu que a investigação e o julgamento dele à época, segundo a ONU, seriam imparciais e que teriam violado o direito à privacidade e seus direitos políticos. O colegiado da ONU fez apenas uma análise sobre o julgamento do petista pela justiça brasileira e não sobre as acusações contra ele. Obrigado, Barros. Só tem uma questão aí. Lê do engano com Pedro Vaca. Lembra do Pedro Vaca? Da OEA, lembra do Pedro Vaca? O que ele fez aqui no Brasil? A gente já sabia, até o Duval tinha falado, isso aí não vai dar em nada. Veio para fazer relatório de nada. Tá. Quer um outro aí pra gente... quer um outro caso aí pra gente... Isso é recente, semana passada. Carla Zambelli na Itália. Amigo, o que aconteceu no Brasil, aconteceu mundo afora. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O Trump está enfrentando o Deep State. Sabe o que é Deep State, amigo? Significa o seguinte, os caras estão em todas as estruturas de poder. Todas as estruturas de poder. Todas. Trump está enfrentando lá o que nós estamos enfrentando aqui. E você acha que está acontecendo o que agora na Europa? Portas abertas para o Islã. Tudo o que está acontecendo ali. Amigo, eu fui tentar entender o que aconteceu no julgamento da Carla Zambelli. Canhotada também nas cortes da Itália. Canhotada. Você acha que vai ter justiça na Itália? Tem porcaria nenhuma. Porque é tudo farinha do mesmo saco. É um sistema abastecido por um dinheiro só que comanda tudo isso aqui. Aparelha Brasil, aparelha Estados Unidos, aparelha Itália, aparelha a Inglaterra, aparelha a França. Está tudo aparelhado, amigo. Aí, agora nós vamos às cortes internacionais. É bom para ficar sabendo, para todo mundo entender, mas vai contar com o quê? Com o Pedro Vaca? Ou por juízes como que decidiram manter Carla Zambelli presa, sabendo que ela está sendo julgada no Brasil por um violador de direitos humanos? Turma, para. Chama um gnomo, um doente para a gente conversar, eu vou acreditar nesses caras. Mas acreditar que pode ser revertido numa corte internacional? Para, gente, para. Aí Carla Zambelli, aí o Pedro Vaca, o que mais você quer? A Carla Zambelli, 15 de novembro de 22. Não tinha nem 8 de janeiro, hein? Depois do segundo turno das eleições. Ela entrou ao vivo nessa rádio.
Feriado, 15 de novembro de 22. Carla Zambelli, a mulher mais votada do Brasil, entrou ao vivo aqui no feriado do 15 de novembro, ao lado de Paulo Figueiredo, nessa rádio. Nessa rádio aqui. Para falar que ela já estava se movimentando contra o que aconteceu na eleição. Tá presa, meu. Bolsonaro, tá preso, meu. Então só não dá para acreditar em gnomo, duende, essas coisas não me apetecem não, hein? Que é o que tá sobrando para nós, hein? É o que tá sobrando para nós. Acreditar em gnomo, duende, porque acreditar em corte internacional, que sabe que a Carla Zambelli está sendo julgada aqui no Brasil por um violador de direitos humanos e manter a mulher presa. Aí o Pedro Vaca vem ao Brasil, se reúne com parlamentares, Magno Malta, deu um show naquele encontro com Pedro Vaca, deu no quê? A vaca no brejo, isso que deu. Porra. Então, olha, desculpa, eu tô mais afim de acreditar em gnomo do que em corte internacional. Deputado, o próprio Marcos Duval, em seu pedido de licença, mencionou a sua incapacidade temporária para exercer o mandato de senador da República. E o Alexandre de Moraes considerou esse afastamento do exercício do mandato um fator superveniente que contribuiu para a revogação parcial das medidas cautelares. Bom, é o seguinte, dizem que isso aí é um acordo e tal, eu conversei bastante com o Duval ao longo do final de semana e o negócio é o seguinte, para passar para você, Olavo, e para a Walter. As informações dão conta de que o acordo ou a conversa, né, parte da advocacia do Senado, ok? Da advocacia do Senado. Esse detalhe é importantíssimo, porque mostra que há uma disposição de Davi Alcolumbre de conversar com Alexandre de Moraes, via advocacia do Senado, para acabar com as cautelares, as restrições, né, do Marcos Duval. Esse é um ponto. Mas o Davi Alcolumbre, ele foi bonzinho? Não. Isso se chama, entre todas as aspas, visão da forca. Tá? E por que eu vou chamar, entre todas as aspas, de visão da forca? Porque Davi Alcolumbre já entendeu o seguinte: Rodrigo Pacheco, que já é um sancionado, Rodrigo Pacheco já é um sancionado por parte dos Estados Unidos, ok? Ok. Por quê? Porque Rodrigo Pacheco não fez a sua parte enquanto presidente do Senado no que tange defender os interesses da casa, porque a gente sabe que naquele 15 de junho de 2024, o gabinete do senador Marcos Duval foi invadido. No período da tarde, a Polícia Federal invadiu o gabinete de um senador. Então, essa é uma situação, a situação do impeachment de ministros do Supremo, que Rodrigo Pacheco, né, se acovardou, olhando para os seus próprios interesses e não pautou. Então, Rodrigo Pacheco hoje é um sancionado e ele sabe o motivo pelo qual ele é um sancionado. Davi Alcolumbre não quer ser sancionado. E foi informado o seguinte: você está fazendo a sua parte? A fala é mais ou menos assim: você está agindo constitucionalmente dentro do que a Constituição determina? Não. Tem um senador lá de tornozeleira, tem um senador lá sem salário, tem um senador lá, enfim, sem poder voltar para sua casa. E aí, então, nessa, entre todas as aspas, visão da forca, Davi Alcolumbre age via advocacia do Senado e pede o fim das restrições para Marcos Duval. Tá? Então é importante deixar claro que é um movimento que acontece. Eu vou guardar aqui algumas informações que eu entendo que são importantes, mas é mais ou menos assim: Alcolumbre, você está fazendo o que tem que fazer? Não. Será que é ser sancionado? Não, então faça. E pede que isso aconteça dessa forma. O Duval me garante que não haverá posse de suplente. Ele me garantiu na conversa durante o final de semana que não haverá posse de suplente. Ele me garante que esse pedido de afastamento é para que ele possa, 6 meses depois, voltar para casa. Voltar para Vitória para cuidar. Ele mandou fotos do pai. O pai acabou de passar por uma cirurgia câncer. A mãe com um tumor na cabeça. E a filha sofrendo as consequências do retorno. Imagine o inferno que foi a viagem para Disney dessa família, né? De pai e filha, filha e pai, né?
com tudo que ele teve que dar lá, fazer da entrevista, declaração, sabendo que voltaria e poderia ser preso, como foi, né, com algema, ou tornozeleira eletrônica, enfim. Imagine, e a menina com consequências em função disso. Né, a destruição da família, como o prazer do sarcasmo de Alexandre de Moraes. Ou seja, segundo o Marcos Duval, o que ele me disse, que não haverá posse de suplente, ele continuará no exercício do mandato, entretanto está voltando para a Vitória finalmente, né, para poder olhar pelo pai, que passa por um problema sério de... Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês estão achando do STF aí? Já tá na cara essa ditadura aí. Todos os países já sabem que o Brasil tá uma ditadura aqui do STF. E o cabeça aí, Pinguço, só comanda o Brasil se o STF der a ordem, né? Não consegue fazer nada sem o STF. Ele mesmo disse com suas próprias palavras aí que só comanda o Brasil com apoio de Moraes, né? 243 senadores votaram aí contra o imposto do IOF e Moraes com uma canetada aprovou, né? 243 contras e um só. Então, é igual os nossos parceiros aí, nossos apoiadores estão dizendo aí, né? Não adianta nada a gente fazer o gol e ser anulado sempre. Não importa se o juiz está roubando, então não tem como a gente ganhar o jogo, pessoal. Não tem. É impedimento, é anulação do gol, então não tem como jogar contra. É expulsão aí, nada a ver. Mais uma hora ou outra a casa vai cair. E a notícia aqui já tá ótima, sabendo que vai cair. Eleições de 2026. A péssima notícia que chega ao uma bomba para a Lula e a esquerda. Nova rodada da pesquisa mostra Jair na liderança do primeiro turno e no segundo turno de 2026. Petista seria derrotado em todos os principais cenários testados, inclusive contra Michele, Eduardo, Tarcísio, Ratinho e Ciro Gomes. Desculpa, pessoal. Muito obrigado a todos, pessoal, por assistir aqui. Quero estar pedindo sua inscrição, seu like, o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante aí para esse vídeo chegar para mais pessoas e a gente dialogar aí nos comentários. Então, até a próxima e não se esqueçam de comentar.